Irmãos queridos, boa noite. Que Deus abençoe a todos com a sua graça, com a sua bondade e paz. Eu os convido, meus queridos irmãos, a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho do Senhor segundo a narrativa de Mateus, para darmos continuidade à exposição do Sermão da Montanha, capítulo 5. Da última vez que subi a este púlpito para tratar do Evangelho de Mateus, se não me engano, há 2 domingos atrás, nós vimos a introdução deste sermão maravilhoso, proferido pelo nosso Senhor Jesus aos seus discípulos, quando, vendo a multidão tão carente, tão machucada pelo pecado e pelas ações terríveis do diabo, Jesus, ao invés de ir à multidão para tentar sanar seus problemas e dificuldades imediatas, subiu ao monte e os chamou a si, a fim de ensiná-los como receber de Deus uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada, uma vida cheia da graça, do amor e da bondade do Pai. A multidão queria cura, queria libertação, desejava milagres, mas Jesus entendia que aquelas coisas seriam como pequenos curativos em feridas profundas, que dariam um consolo momentâneo, mas não transformaria a alma e o coração daquelas pessoas. Jesus, como um mestre, assentou-se, porque esta era a forma dos mestres rabinos judeus ensinarem, demonstrando autoridade, e como assentando-se, os seus discípulos se aproximaram. Ele então abriu a sua boca, aquele que havia aberto a boca dos profetas, aquele que é a voz de Deus na criação, que disse: haja, e tudo se fez. Ele agora abre a sua boca e passa a ensinar os discípulos de outrora e nós hoje a maneira de termos uma vida bendita, abençoada, bem-aventurada. Hoje nós trataremos das 4 primeiras bem-aventuranças, que são as seguintes: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, dos versos 3 a 6. Vamos orar. Pai querido, fala ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, receber a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, para sermos, ó Deus, filhos bem-aventurados, benditos, filhos, ó Deus, que são enriquecidos com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantos de nós, ó Deus, têm o coração dorido, estão passando por momentos difíceis, por dias de crise, têm várias necessidades com as quais se aproximam de Jesus, e às vezes Jesus se retira, sobe ao monte, e imaginamos que Ele não se interessa por nós, que Ele não nos ama, quando na verdade Ele quer nos instruir, nos ensinar e nos mostrar o caminho a seguir. Dá-nos, ó Deus, coração quebrantado, sensível, para aprendermos daquele que também é manso e humilde de coração, a fim de que alcancemos paz, descanso para a nossa alma. Fala ao Teu povo pelo Teu Espírito Santo, usando um instrumento pecador e limitado que sou eu, para a glória do Senhor e não do homem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como falei na primeira exposição sobre a introdução do Sermão da Montanha, o termo bem-aventurados, na língua grega, makarioi, não significa propriamente alguém feliz ou mais do que feliz, como alguns traduzem. Segundo o grande intérprete bíblico, o pastor R.C. Sproul, bem-aventurado é uma forma de Deus falar a respeito de uma maneira de um profeta de Deus comunicar a mensagem de Deus ao seu povo. No Antigo Testamento, quando um profeta trazia a palavra de Deus ao seu povo,
sendo esta palavra uma revelação direta e não um sermão ou uma aplicação de uma verdade, mas uma revelação direta de Deus para o profeta, estas mensagens chamavam-se de oráculos de Deus. O que é um oráculo? É uma revelação de Deus ao seu povo. E os oráculos divinos, conforme nos diz Sproul, eles são divididos no Antigo Testamento em dois tipos. Há oráculos divinos de juízo, quando Deus trazia sobre alguma nação impenitente, sobre alguma pessoa que teimava em fazer coisas desagradáveis ao Senhor, juízo, condenação. E estes oráculos de juízo começavam geralmente com a expressão exclamativa: ai de ti. E Jesus também usou esse tipo de oráculos. Ele falou: ai de ti, escribas e fariseus. E ele também trouxe este oráculo de juízo para cidades que não se converteram lá na Galileia. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Mas percebemos também que Deus, e isto acontecia na maioria das vezes, ele trazia sua palavra para abençoar o seu povo, confortando, edificando, trazendo força e alento ao coração do seu povo. São chamados estes oráculos de oráculo de bênção. E uma maneira deste oráculo ser expresso é com a palavra bem-aventurado, palavra que aparece nos profetas e que é abundante nos salmos. O que é um bem-aventurado? É alguém que teve sua vida transformada pelas boas dádivas de Deus, alguém que recebeu o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia e que por isso goza paz. Isso é ser bem-aventurado. O Salmo 32, por exemplo, nos fala que bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade, cujo pecado é perdoado. O salmista no Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que anda na presença do Senhor, que medita na sua lei e que não anda segundo o conselho, o caminho e o modo de vida dos ímpios. Portanto, ser uma pessoa bem-aventurada é ser uma pessoa que vive em comunhão, na presença de Deus, junto a Ele. É alguém que foi alcançado pela graça de Deus e que por isso experimenta o que os teólogos de outrora, os teólogos medievais, chamavam de estado de beatitude e não de felicidade. Porque, meus irmãos, se fosse simplesmente uma felicidade como bem-estar, como gozo de alegrias e prazeres, e a ausência de sofrimentos e males, estas bem-aventuranças não se encaixariam nesse tipo de felicidade, porque aqui é dito que bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados aqueles que são carentes e têm fome e sede de justiça, bem-aventurados, por fim, são os perseguidos. É algo diferente da felicidade que o mundo concebe em sua mente e que o mundo almeja, deseja. É uma beatitude, isto é, uma paz interior, uma bênção espiritual e plena, não ligada às circunstâncias da vida, porque encontra satisfação e prazer em Deus, em ser dele e em ter ele como seu Deus, como seu Pai, como aquele que te ama e te abençoa. O grande pregador e pastor inglês, no seu comentário das bem-aventuranças, John Stott, dizia que nas bem-aventuranças temos descrito o caráter do cidadão do reino, e ele está certo. Mas, meus irmãos, eu creio que Jesus está indo mais a fundo na análise de quem são os filhos de Deus, aquelas pessoas que, embora estejam neste mundo, vivem como se não fossem deste mundo, porque têm uma dupla cidadania. São cidadãos do mundo, mas são cidadãos do reino celestial. Entendo que aqui nós estamos diante de um cardiologista, mas não um cardiologista médico do físico e da carne, que faz exames para detectar falhas em um coração que serve apenas para bombear o sangue para as demais partes do corpo, para oxigenar o corpo e livrá-lo das suas impurezas. Não.
Aqui temos um cardiologista do coração do nosso homem interior, da parte mais profunda da alma, a qual Salomão se refere em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A parte mais interna, conforme também diz Salomão em Eclesiastes 3:11, que Deus criou todas as coisas em seu devido tempo e as fez formosas, e também colocou a eternidade no coração do homem. É a parte mais recôndita do nosso ser, onde Deus nos alcança, onde Deus nos abençoa, onde o Espírito de Deus age para nos transformar e para nos fazer bem-aventurados. Temos aqui, portanto, meus irmãos, a descrição do coração dos filhos do reino. Como deve ser o coração de um crente? Como é o coração de alguém que foi alcançado pela graça de Deus? Percebam que Jesus, diferentemente dos escribas e fariseus, ele volta o seu ensino não para as práticas externas, não para o legalismo hipócrita, como os mestres daqueles dias, mas ele volta o seu ensino para o coração, para a relação interna, verdadeira, sincera, que o homem deve ter diante de Deus. E ao falar deste sermão, que explica quem é o cidadão do reino, qual a sua vida e missão, ele começa do que é mais profundo na vida de um servo de Deus. Ele analisa o coração dos filhos do reino. Nós temos aqui 8 ou 9 bem-aventuranças, e eu não vou me aventurar a dizer quantas são, porque há uma divergência entre os comentaristas. Alguns consideram a bem-aventurança do versículo 11 como uma explicação da 8ª, que encontra-se no verso 10. Outros entendem que ela é uma 9ª bem-aventurança. Enfim, não importam se podemos dividi-las em 8 ou 9. O que nos importa perceber é que nós temos aqui uma clara divisão em 3 partes. E hoje trataremos da primeira delas. As 4 primeiras bem-aventuranças analisam e mostram o coração de um crente, de alguém que foi alcançado pela graça de Deus na sua relação com Deus. As 4 seguintes, até o versículo 10, vão tratar do coração do crente em sua relação com as outras pessoas, como eles se comportam diante das outras pessoas, daqueles que os ferem, daqueles que os tratam com mentira, com covardia, daqueles que os agridem. E por fim, nos versículos 11 e 12, nós temos uma conclusão, uma bem-aventurança que conclui demonstrando a bênção e o galardão que os crentes recebem por terem um coração transformado pela graça de Deus. Portanto, meus irmãos, vamos ver nestas 4 primeiras bem-aventuranças de que maneira a graça de Deus opera no coração dos filhos do reino para que eles sejam transformados e reconciliados com o Senhor, recebendo nesta vida algo que é melhor do que a felicidade, que é a beatitude, a vida de paz, de segurança e de comunhão na presença do Senhor. A primeira destas bem-aventuranças é a seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se os irmãos perceberem a promessa, todas elas falam de uma característica e em seguida uma promessa. E a promessa da primeira bem-aventurança é também a promessa da bem-aventurança que parece fechar as características do coração do crente antes da conclusão, porque no verso 10 é dito: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A ideia aqui nesta primeira bem-aventurança é mostrar para nós qual é a porta de entrada nos céus. E nós sabemos, a porta é Jesus. Mas de que maneira podemos passar por esta porta? Quem são as pessoas que reconhecem em Jesus o Salvador bendito, o nosso Redentor, e entram por meio dele à comunhão com Deus Trino? E a primeira característica já é traduzida com uma forma de interpretação, porque o texto original diz literalmente:
bem-aventurados os pitokoi, que quer dizer os pobres de espírito. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 20, onde temos o sermão da planície, Jesus subindo a uma planura, ele declarou aquele sermão. Lá a expressão pobre é mantida, mas é a mesma expressão que aparece em Mateus, e ali ela não é adjetivada. Aqui são pobres de espírito, traduziu o tradutor por humildes, já interpretando o texto. Mas lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 20, Lucas fala de maneira, ele narra um sermão de Cristo em que ele repete essas verdades de maneira menos interpretadas, mais diretas, quando ele declara: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6, 20. Infelizmente, meus irmãos, este texto, por ter sido muito mal entendido, interpretando pobreza como pobreza material, uma interpretação literalista, levou a igreja cristã, no seu período antigo e medieval, a um desvio que traz consequências terríveis até os dias de hoje. A falsa interpretação dos monges, daquela teologia chamada monástica, dos monges, tanto os monges que viviam isolados da sociedade, quanto aqueles monges que viviam em mosteiros, em comunidades de monges, é que há um misticismo na pobreza. Isto é, quanto mais vivemos uma vida pobre e miserável, mais nos aproximamos de Deus e nos despojamos do mundo, porque as riquezas, as benesses, as coisas boas deste mundo nos afastam de Deus. Portanto, é ideal que um cristão seja pobre, e quanto mais pobre um cristão, mais chances de ele ser um melhor cristão. E nós sabemos, meus irmãos, que estas ideias povoam a mentalidade das pessoas que, tal como nós, fomos criados em uma sociedade que tem uma raiz cristã e católica romana. Um padre, um monge, é uma pessoa considerada às vezes penitente, piedosa ou até mesmo santa, porque ela abriu mão de bens materiais, ela fez um voto de pobreza. Havia na Idade Média o exagero até de entender que mendigar era uma virtude. Foram criadas ordens de monges mendicantes, monges que não trabalhavam, mas viviam pedindo coisas e comendo o resto das pessoas para sobreviverem, entendendo que o mendigar é uma virtude, porque bem-aventurados vós, os pobres, porque dos tais é o reino dos céus. Mas esta visão, que confere uma dignidade especial à pobreza em si mesma, não tem respaldo nas Escrituras. Infelizmente, aqueles servos de Deus do passado, por ignorância, basearam-se muito mais em uma distorção do texto do que no todo da revelação bíblica. Se nós analisarmos o Antigo Testamento, nós veremos que a pobreza não é tratada na Bíblia de uma maneira uniforme. A Bíblia nos fala de 4 tipos de pobreza, cada qual tem sua razão de ser e deve ser abordada de uma maneira específica. Por exemplo, Salomão, falando a respeito da pobreza no livro de Provérbios, adverte sobre a pobreza fruto da indolência, e ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Há uma pobreza que decorre da preguiça, da falta de trabalho, da indolência, de uma vida leviana e despreocupada, e esta pobreza, a Bíblia adverte, ela não é boa, ela é pecaminosa e merece a punição de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 10, eu creio que este versículo deveria ser lido por alguns governantes e diretores de ONGs, ele diz: aquele que não trabalha, não coma. Obviamente, se tem condição para isto. Então, há uma pobreza da indolência. Há uma segunda pobreza, que não é fruto da indolência, não é fruto da preguiça, mas é uma pobreza decorrente de catástrofes naturais ou de circunstâncias difíceis. Todos nós podemos passar pela seca, por um acidente, pela invalidez, pela viuvez, podemos nascer órfãos, termos uma família que passou por severas provações financeiras.
em relação àqueles que padecem da pobreza em decorrência de coisas que fogem ao seu controle e que não são decorrentes da sua improbidade, da sua falta de zelo na administração dos seus recursos, a Bíblia diz: não há juízo para esse grupo. Na verdade, pelo contrário, há uma ordem de Deus: os pobres sempre tereis convosco, e a ordem de Deuteronômio é: ajuda o pobre, abençoa o pobre. Há uma ordem para que o povo de Deus atenda aqueles que são pessoas realmente necessitadas. Então há um segundo tipo de pobreza. O terceiro tipo de pobreza que a Bíblia diz é a pobreza em decorrência da exploração dos ricos e poderosos. Tiago declara esta pobreza de pessoas que retêm o salário dos pobres, de homens poderosos que engordam o seu coração em banquetes opulentos, enquanto os pobres mendigam. Infelizmente, estas passagens bíblicas foram mal interpretadas pela teologia da libertação na Igreja Católica, pela teologia da missão integral na Igreja Protestante, duas vertentes teológicas que têm por detrás uma filosofia marxista e interpretam que este rico opressor é um empresário, que este rico opressor são os homens de negócios, mas geralmente quem a Bíblia revela como rico opressor não são os homens de negócios empresários, são os maus governantes que expropriam o bem do pobre com seus extorsivos impostos. E há um exemplo clássico nas Escrituras: Acabe. Meus irmãos, na verdade, quanto mais empresários há num lugar, mais a riqueza é desfrutada e dividida. Quer empobrecer um país? Acabe com os negócios, acabe com as empresas. E aumente o Estado, aí o país fica pobre. Vaza igual na Venezuela. Acaba com o empresário e põe só governante. Acabe fez isso quando ele cobiçou a vinha de Nabote, e não podendo tomá-la, ou melhor, comprá-la, ele toma, matando aquele homem. Governos tirânicos expropriam, governos tirânicos praticam leis que empobrecem as pessoas, e esse tipo de pobreza também não é recriminada por Deus. Na verdade, é recriminada a fonte dela, que é a ganância daqueles que têm sede e ganas de poder. E há um quarto e último tipo de pobreza na Bíblia, que é a pobreza por causa da justiça. São os pobres voluntários que abrem mão até mesmo dos seus direitos ministeriais, de comerem da oferta que é alçada na igreja, pela vocação que tem. Esta pobreza é voluntária e não obrigatória, como infelizmente impõe aos padres a igreja romana. Paulo diz que ele tinha o direito de comer daquilo que era oferecido pelo rebanho, mas ele abriu mão desse direito, diferentemente de outros apóstolos. Cristo também se fez pobre por amor de nós. Há então este caso de pobreza involuntária. Mas a conclusão que temos que tirar, que Jesus, ao falar dos pobres de espírito, não se refere a nenhum destes 4 tipos de pobreza material que a Bíblia trata. Ele não está falando daqueles que são pobres por indolência e preguiça, nem daqueles que são pobres pelas circunstâncias terríveis da vida, nem daqueles que são pobres vítimas da exploração e da cobiça dos homens, nem daqueles que são pobres porque se fizeram pobres pela causa do Evangelho a serviço da Igreja de Cristo. Pois, meus irmãos, esta pobreza que Jesus trata aqui é uma pobreza genérica, geral, e que tem a ver com uma virtude espiritual, e não uma relação do homem com os bens e com as dádivas que existem na terra. Pois nem toda pobreza, como vimos, segundo as Escrituras, é fruto de pecado, e também nem toda pobreza é em si mesma digna de virtude, porque há pobrezas que são, na verdade, frutos do vício, fruto da displicência e preguiça. E da mesma forma a Bíblia trata a riqueza. Nem toda riqueza é pecaminosa e nem toda riqueza é digna. Infelizmente, diferentemente do que acontece na igreja romana, temos em nossa época, no meio protestante ou no meio evangélico, a falsa doutrina da teologia da prosperidade. Se eu for um cristão, eu tenho que prosperar financeiramente, que também é uma mentira.
Um cristão pode chegar a tal grau de pobreza, mesmo sem estar em pecado, mesmo sendo um cristão fiel, que Jesus nos ensinou a orar assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Meu irmão, eu te pergunto, em algum momento da sua vida, você teve que fazer essa oração com a despensa vazia? Se teve, eu creio que esses momentos foram raros. Geralmente nós não pedimos para Deus nos dar o pão. Geralmente nós já pedimos a Deus o pão de amanhã, porque o de hoje já foi garantido e nós agradecemos pelo pão, nós agradecemos pela provisão. Mas ao nos ensinar a pedir o pão diário, Jesus mostra que mesmo um cristão fiel pode passar por necessidades extremas, por crises enormes. Portanto, nem a pobreza material, nem a riqueza são o foco aqui. Ao traduzir como humildes, o tradutor acertou, porque a pobreza da qual o Senhor se refere, e diz que esta pessoa que chegou a este estado é um bem-aventurado, que agora ele passa pela porta que nos encaminha ao reino celestial, é a pobreza de arrogância, de orgulho, de soberba. Na verdade, ser um pobre de espírito, ou um humilde de espírito, é ser alguém contrito e abatido de coração, tal como Davi se reconheceu no Salmo 51, no versículo 17, após Deus revelar a ele o seu pecado e constranger a sua alma. Davi então declara no Salmo: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, às vezes, por causa do nosso moralismo, achamos que os piores pecados são os vícios, a prostituição, a fornicação, os crimes, mas não é isso que a Bíblia diz. O salmista no Salmo 19 declara, no versículo 13: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Não há pecado que Deus resista mais do que a soberba. Portanto, o pobre de espírito é alguém pobre de soberba, alguém que nega a si mesmo, que sabe que é totalmente dependente da graça de Deus, porque até mesmo as virtudes que tem, as boas ações que pratica, as boas obras que ele faz, provém desta graça. Que o seu coração, conforme diz o profeta Jeremias, é de fato desesperadamente corrupto. Só pode ser pobre de espírito quem teve os seus olhos espirituais abertos para ver realmente quem é, para compreender quão corrupto e maligno é o nosso coração, como o nosso coração é orgulhoso e se considera acima de tudo e de todos, como temos uma tendência de acharmos que o nosso umbigo é o centro do universo e que Deus deve trabalhar em nosso favor e não nós como seus servos. Mas no momento em que a graça de Deus nos abençoa, somos libertados deste grande mal, desta grande transgressão. Deus nos faz reconhecer: sou pobre, Senhor, não tenho nada a não ser este coração miserável, este coração corrupto, este coração feio e mau, mas este coração eu te entrego, porque é o Senhor que diz: filho meu, dá-me o teu coração. É este coração pobrezinho, é este coração em frangalhos, é este coração que não tem mérito nenhum que Deus nos pede. E no momento em que reconhecemos nossa total indignidade, nossa total incapacidade, nossa ausência de méritos para chegarmos à presença de Deus, é aí que Deus se achega a nós. Nós lemos este texto maravilhoso no início da liturgia, porque assim diz aquele que é alto, que é sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, aquele que é contemplado pelos serafins, que é adorado pelos anjos, que não ousam ver o seu rosto e que escondem a sua face para não ver a glória de Deus. Este Deus tão alto, que habita no alto e santo lugar, habita com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Quem entra no reino de Deus? Quem é abençoado com a graça do Senhor? Aquele que foi tocado pelo Espírito Santo,
que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que mostrou que o nosso coração é corrupto, um coração duro e de pedra, que tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, que arou e humilhou o nosso coração pervertido com as ações da provisão de Deus, nos fazendo sermos quedados debaixo da sua poderosa mão, até que Ele em tempo oportuno nos exalte, e arado por esta mão de Deus, nós temos então um coração como uma terra lavrada, que Jesus compara na parábola do semeador a um coração bom e reto. O coração bom e reto é o coração pobre, pobre de arrogância, pobre de orgulho, pobre de toda sorte de altivez. A estes é franqueada a entrada no reino. Mas percebam, meus irmãos, que estas bem-aventuranças não podem ser interpretadas como características naturais. Ah, pastor, eu acho que eu sou humilde, mas eu não sou manso. Não, pastor, eu sou até uma pessoa que chora, que se condói, mas eu não sou um pacificador. Não devemos entender essas bem-aventuranças como dons especiais ou como características naturais da personalidade humana. Não, são bênçãos espirituais que vêm num pacote só na vida daqueles que nasceram de novo, na vida daqueles que tiveram o seu coração transformado pela graça de Deus. E é por isso que elas vêm em uma sequência que não é aleatória ou acidental, pois cada uma das bênçãos nos leva ao próximo passo. Essa sequência não é cronológica. Eu não fico primeiro humilde para depois me tornar alguém que chora, e então manso, e por fim ser alguém faminto e sedento por justiça. Não. É uma sequência lógica de fatos, mas elas vêm, todas estas bênçãos, em um só embrulho de presente. Deus nos dá um coração quebrantado e abatido e humilde, e automaticamente este coração chora, este coração se derrama, este coração se quebranta em lágrimas na presença do Senhor. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Na verdade, meus irmãos, a teologia nos ensina que há dois tipos de choros, e nem todos os choros são abençoados e bem-aventurados. O próprio Senhor Jesus das Escrituras nos diz que no inferno, onde os ímpios serão lançados, ali haverá choro e ranger de dentes. E aqueles que estão ali não são bem-aventurados, são malditos. Aqui não é o choro daqueles que sofrem pelos seus próprios pecados, pelas injustiças do mundo, pelas circunstâncias da vida, mas são aqueles que choram porque são humildes de espírito e tiveram o seu coração arados pela graça poderosa de Deus. Este choro é o choro de contrição. Há duas palavras, como dizia na teologia, para explicar a diferença de um choro abençoado para um choro que não é abençoado: contrição e atrição. Talvez você já tenha ouvido a primeira e não a segunda, mas essas duas palavras existem, confie em mim, não estou inventando. O que seria atrição? Atrição é aquele choro motivado pelo medo, pelo castigo ou pelas consequências ruins dos nossos atos. A atrição se assemelha àquilo que podemos chamar também de remorso. Foi o que Judas sentiu ao ver que Jesus havia, pela sua traição, sido entregue, aquele justo, para morrer uma morte terrível, e movido de remorso, de atrição, ele foi e se enforcou. Foi esse tipo também de choro que chorou Esaú, conforme diz a Epístola aos Hebreus, que buscou local de arrependimento, mas por ser profano, ele não encontrou. Não porque, meus irmãos, ele quisesse se arrepender, ele chorou simplesmente porque perdeu a herança material do seu pai, as terras, as bênçãos. Tão logo ele encontra Jacó, anos depois, e ele já havia herdado tudo aquilo que ele queria. Como Esaú estava com Jacó? Estou nem aí, estou rico, pode ficar com essa bênção aí. Quando ele chorou outrora, é porque ele imaginava que havia perdido direito a propriedades, a bens, às lavouras. Na verdade, não era um grande agricultor o seu pai, ao gado, às ovelhas, aos camelos. Mas tendo estas coisas, sua alma já não mais se incomodava, porque o seu choro era um choro de atrição, um choro de remorso, um choro momentâneo, que não havia sido produzido por Deus, mas pelos seus interesses carnais e humanos.
fruto de um coração ainda não quebrantado, um coração ainda não humilde. Mas a contrição, conforme está em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, é o arrependimento para a vida. Lá em 2 Coríntios 7,10, o apóstolo declara que o choro, segundo Deus, ele produz arrependimento para a vida, mas que o choro, segundo o mundo, produz morte. Chorar segundo Deus significa, meus irmãos, nos arrependermos verdadeiramente, não porque as coisas não saíram da forma como queríamos, elas podem até sair do jeitinho que a gente planejou, mas por percebermos que aquilo que fizemos faz o nosso Deus chorar, faz o Espírito dele gemer, agride a santidade dele, machuca o nosso próximo, que é criatura dele, a quem também devemos amar como a nós mesmos. É a percepção da nossa própria alma, das nossas atitudes, pensamentos e intenções, não pela ótica do nosso bem-estar, mas pela ótica da glória de Deus. Foi isso que Davi experimentou no Salmo 51. A vida estava ótima. Esposa nova, ia ao shopping, fazia um enxoval, criança vai nascer, quartinho decorado, tudo bonitinho, espadinha, estrelinha de Davi, bercinho. O ex-marido já tinha sido enterrado, o luto acabado, tudo perfeito. Nos planos malignos do coração humano, até mesmo de um homem que é segundo o coração de Deus, há também a raiz da maldade. Mas ele é confrontado pela palavra de Deus. Ele é confrontado pelo pecado com o qual ele trai o seu Deus, que o constituiu rei. A maneira vil como ele se portou, a maneira indecente e desonesta, como ele também agiu pelas costas, através de intrigas, na surdina, com meios terríveis para matar um homem bom, um homem justo, um guerreiro fiel a ele, um dos grandes guerreiros de Davi. Percebendo as coisas agora sob a ótica de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, Davi chorou. Esse é o choro de Pedro, quando após falar alguns palavrões, a gente fica escandalizado, né? Mas a Bíblia diz que Pedro fez maldições, falou palavras torpes, quando disseram, este é um dos galileus, e aí ele lançou maldições, palavras de baixo calão, palavras feias, e ele nega Jesus, e o galo canta, e Jesus passa e fita Pedro. Pedro chorou. Não um choro de atrição, de remorso, mas um choro de legítima e verdadeira contrição. Somente a estes, meus irmãos, é prometido o consolo de Deus. Simeão, que tomou o menino Jesus em seus braços, profetizando a respeito do destino daquele menino, em Lucas 2,25, disse que ele esperava o consolo de Deus para Israel. E o termo consolo ali é com a inicial maiúscula, é um nome próprio, é um dos nomes que o Antigo Testamento dava ao Messias. O Messias é o consolo de Deus. Sabemos também que Cristo, antes de ir para a glória celestial, após sua ressurreição, na última ceia disse aos seus discípulos, não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, semelhante a mim. O Espírito Santo é o Consolador divino. Quando João diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, a palavra no original é parácletos, um consolador junto ao Pai. Ele não é um profissional da lei, alguém especializado nos meandros jurídicos. O consolador é muito mais do que simplesmente um técnico do direito, um advogado, um operador do direito. O consolador é alguém que se envolve com você, é alguém que anda ao seu lado, que te chama para junto de si. E o apóstolo Paulo declara em Coríntios, na segunda carta, que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Se o nosso coração é humilhado pela graça de Deus, ao nos revelar nosso pecado e insignificância, e uma vez empobrecido e despojado da arrogância, da autossuficiência e do orgulho, nós choramos pelos nossos pecados e somos consolados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, percebam como é diferente da felicidade que o mundo busca.
Porque ao perdermos a nós mesmos, ao abrirmos mão do nosso orgulho, é que o reino de Deus nos é franqueado e a ação consoladora do Pai, do Filho e do Espírito Santo é ministrada ao nosso coração. E aí somos habilitados a mais um passo, nesse mesmo pacote de bênçãos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez quero frisar, mansidão aqui não é uma característica natural. Tem pessoas que são tão mansas, né, que tomam conta da sua casa, da sua vida. Eu falei, esse aí vai herdar a terra, né? A gente até usa a palavra de Deus em vão, às vezes, para fazer brincadeiras. Mas não é disso que a Bíblia está dizendo. Mansidão é uma característica espiritual, formada em nós pelo Espírito Santo. Não podemos confundir mansidão com um temperamento fraco, tranquilo. Há pessoas que são fracas, extremamente tímidas, pessoas que não têm coragem para nada, e nós dissemos então, ele é manso. Não, ele não é manso, ele é covarde, ele é tímido, ele é sem iniciativa, porque a Bíblia classifica como mansos homens fortes, homens corajosos, homens investidos de autoridade e de poder. No Antigo Testamento, as Escrituras nos dizem que o homem mais manso do Antigo Testamento foi o grande líder do povo de Deus, Moisés, homem muito manso. E no Novo Testamento, o exemplo de mansidão, conforme está neste Evangelho, no capítulo 11, a partir do verso 28, é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Portanto, mansidão envolve duas ações do Espírito Santo, forjando o nosso coração, transformando o nosso interior e, portanto, trazendo mudança em nosso caráter e atitudes. Em primeiro lugar, ser manso, conforme lemos o texto do qual Jesus extrai essa bem-aventurança, o Salmo 37, aquele belíssimo salmo, aquele salmo que tanto consolo e conforto produz em nosso coração, é alguém que depende de Deus, que vê as injustiças, que sofre as injustiças, que tem às vezes até poder em suas mãos para agir, mas não faz porque depende de Deus. Certa feita Jesus mostrou sua mansidão, quando o discípulo do amor, João, e Tiago, seu irmão, disseram: Senhor, esta vila de samaritano nos escorraçou, não querem nos receber. Senhor, por que nós não oramos para que Deus, tal como ele fez com Elias, e quando orou veio fogo do céu e consumiu os soldados que queriam prendê-lo, para que venha fogo e destrua este povo? Jesus tinha poder para fazer isso, meus irmãos? Sim, mas ele era homem manso. Ele vivia na dependência de Deus, ele não tomava vingança em suas próprias mãos, ele não se exasperava contra a sorte dos ímpios, mas ele sabia que ele poderia confiar em Deus, ele poderia colocar a sua causa na mão do Senhor, e o Senhor haveria de exaltá-lo. Sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, exalte a cada um de nós. É isso que é ser manso. É ter a oportunidade de ação, é ter o poder para fazer, mas por amor ao Senhor, por confiança no Senhor, por amor também ao próximo, mesmo aqueles que são pecadores e intentam mal contra nós, abrirmos mão, demonstrarmos dependência. Pessoas fortes e vigorosas podem ser mansas quando elas não oprimem os outros, principalmente aqueles que estão debaixo de sua autoridade. Ser manso é depender de Deus. Ser manso é agir de conformidade com essa dependência, com benevolência, com perdão. É ter um coração totalmente voltado para o Senhor, sabendo: Senhor, a minha causa é tua. E veja a promessa do Senhor: enquanto os homens que usam todos os meios, espertezas, vilanias, mentiras, usam a força inclusive, fazem maldade, tramam na surdina, tentam de toda maneira destruir o justo e a sua sorte, a estes homens a palavra de Deus diz: eles sucumbirão, mas aos mansos que dependem no Senhor, eles herdarão a terra. Pessoas que tiveram um coração quebrantado, que choraram pelos seus pecados e que aprenderam a andar na comunhão com o Senhor, dependendo dEle, não agindo na força do braço, mas na força do poder do Espírito Santo,
em domínio próprio, amor, fidelidade. A estes está destinado novos céus e nova terra, onde habita justiça, onde os mansos receberão justiça. E percebam, meus irmãos, que uma bem-aventurança leva a outra. E chegamos finalmente à última característica, ou a última marca, que evidencia-se um coração de um crente na sua relação com Deus. Ele é alguém faminto. Você já esteve algum dia faminto? Eu acho que eu nunca tive isso dá para perceber, né? Não sei o que é estar faminto. Já tive fome, né? Porque demorou o café da manhã, ou porque fazia um jejum de consagração a Deus. Mas faminto é alguém que já está em um estado de inanição, que talvez há mais de dias não experimenta nenhum alimento. Sedentos são pessoas que não têm água há mais de 1 ou 2 dias, e aquele povo para quem Jesus pregava sabia muito bem o que era estar faminto e sedento. Eles moravam em uma região muito pobre e desértica, e quando tinham diante de si um copo d'água ou apenas um pedaço de pão, já estavam extremamente felizes, satisfeitos. Jesus toma este exemplo para mostrar o que move o coração do Filho de Deus, do Filho do Reino. Quantos de nós estamos famintos por sermos reconhecidos pelos outros? Quantos estão famintos pelos bens deste mundo, por uma vida confortável, por coisas materiais, por prazeres desta vida, e sonham, deleitam-se, anelam estas coisas dia e noite? Estas coisas tomam o seu coração, controlam sua atenção e guiam os seus passos. Mas aqueles que de fato reconhecem a obra de Deus em sua vida, adentram pelas portas do reino, são consolados pelo Espírito, aguardam o novo céu e a nova terra, onde os mansos serão cheios de justiça. Eles são sedentos e famintos, não das coisas deste mundo, mas da justiça de Deus. Infelizmente também esse texto é muito mal interpretado, porque quando nós em nossa época falamos de justiça, as pessoas entendem direitos. Já perceberam que nós somos fartos de direitos e quase nenhum dever nos é imposto? As pessoas pensam, quem tem fome e sede de justiça são aqueles que querem fazer a justiça social, acabar com a opressão, acabar com a intolerância, acabar com as barreiras, que querem direitos, direitos, direitos e mais direitos. Mas Jesus não prega de acordo com concepções políticas do século 20 e 21. Jesus prega de acordo com verdades eternas e espirituais. A justiça a qual ele refere aqui é a justiça de Deus, de um Deus que é justo, santo e verdadeiro, de fazer o bem para aqueles que merecem e de retribuir para os maus o castigo e a punição, de andar na verdade segundo princípios e leis que são boas. É isto que é a justiça verdadeira. Não podemos confundi-la com direitos, devemos entendê-la como parâmetro eterno de bom e mal, de certo e errado. O que é esta fome então, queridos irmãos? É o desejo intenso do coração quebrantado, pobre e humilde, de receber a justiça de Deus em si mesmo. E essa justiça de Deus, conforme ensinam os teólogos reformados, protestantes, ela é dupla. É o que eles chamavam da doutrina da dupla justificação, como encontramos no livro do bispo anglicano Riley, sobre santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é esta dupla justificação, também que outros puritanos mencionaram? Nós temos uma justiça que nos é dada, que nos é imputada, e aqueles que desejam a justiça, querem a justiça que provém da fé, a justiça de Cristo, do Cordeiro de Deus que pagou pelos nossos pecados, do Cordeiro de Deus que viveu uma vida santa e reta, para apresentar a si mesmo como um sacrifício suficiente, que satisfizesse e propiciasse a justiça de um Deus santo, que não pode perdoar o pecador por anistia, mas ele perdoa o pecador por substituição. Deus não coloca os nossos pecados debaixo do tapete, Deus coloca os nossos pecados sobre a cruz. O sangue de Jesus
é um sangue do justo. E aqueles que têm fome e sede de justiça, têm fome e sede de serem purificados por este precioso sangue, de receberem pela fé a justiça que é imputada, a primeira parte da justificação, uma justiça que não é nossa, mas que nos é dada, porque a nossa dívida, o escrito de dívida que era contra nós, Deus o cravou na cruz, despojando principados e potestades, o que significa que Ele nos tomou das mãos de Satanás, Ele nos tirou e resgatou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, pela morte dEle, pela justiça do seu sangue, de maneira que Deus é justo e justificador de todo aquele que nele crê, que crê em Jesus. Mas esta justiça imputada sempre vem acompanhada da justiça comunicada. Significa a justiça que agora o Espírito Santo infunde, aplica em nós, é a justiça que o Espírito Santo faz em nosso coração. A Bíblia descreve de duas formas muito didáticas. O Espírito Santo circuncida o coração de carne, isto é, nos faz ter agora desejo, ânsias por uma vida santa, de acordo com a santa lei moral de Deus, não externamente para sermos vistos dos homens, mas internamente para agradarmos aquele que nos salvou, aquele que nos libertou do pecado. A outra figura que a Bíblia usa é que o Espírito Santo inscreve a lei de Deus nas tábuas do nosso coração. Os mandamentos que outrora foram escritos pelo dedo de Deus, o Espírito Santo, nas tábuas de pedra, para apontar para o homem pecador, condenado, agora esses mandamentos são escritos pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, no coração, para dizer ao homem justificado, santificado. É o desejo de viver vida santa. Você tem esse desejo, meu irmão? Quando você olha para o pecado dentro de você, você fala: ah, Senhor, como eu queria ser santo. Ah, Senhor, quando você fala do irmão, aí você se pega, né? Tendo aquele prazer de ver a desgraça alheia e falando, e chicoteando o irmão pelas costas. Aí o Espírito Santo te incomoda e fala: ah, Senhor, como eu queria ter os lábios puros. Faça comigo como o Senhor fez com Isaías. Queima essa língua minha com as brasas vivas do teu altar. Quando no seu coração sobe amargura, ódio, falta de perdão, aí você fala: ah, Senhor, como eu queria ter um coração como o de Jesus, um coração que perdoou os seus algozes enquanto era crucificado e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós temos desejos maus, desejos contrários à palavra de Deus, e nós falamos: Senhor, purifica os meus olhos, purifica os meus desejos, dá-me desejos santos, dá-me desejo de buscar ao Senhor, dá-me desejo de me derramar na Tua presença, dá-me desejo de acordar mais cedo e orar, dá-me desejo de ler a palavra, dá-me desejo de santificar a minha vida, a minha família, dá-me desejo de Te servir, Senhor, de usar os meus talentos, os meus dons, a minha capacidade, as minhas mãos, os meus pés, a saúde que o Senhor me deu para ter uma vida santa. Isto é fome e sede de justiça. Justiça imputada, que vem da justificação pela fé. Justiça comunicada, que vem da obra do Espírito Santo, que foi dado a cada um de nós. E quando nós não fazemos isto, meus irmãos, a palavra nos diz que o Espírito, ele se entristece, que o Espírito é apagado. Mas quando nós temos esta fome, este desejo incessante, quando o desejo por santidade move o nosso coração, a promessa de Deus: vocês serão fartos. Talvez peçamos para Deus a cura de uma enfermidade, Ele dará ou não. Talvez peçamos para Deus um emprego, aprovação em uma prova. Temos pedido a Ele tantas coisas que devemos pedir, sim, meus irmãos, não quero desanimá-los, mas sabemos que a resposta pode ser sim, não, espere, mas tenha certeza, se você pedir santidade, se você pedir mais do Espírito Santo, se você pedir enchimento, se você pedir a glória do Senhor na sua vida, se você pedir purificação dos seus lábios, se você pedir a mente de Cristo, se você pedir a glória de Deus no seu lar, a resposta sempre é sim. Eu darei. Batei, batei. Pedi, pedi.
porque vocês são maus e sabem dar coisas boas aos vossos filhos, e eu sou o Pai de vocês, e darei o Espírito Santo a todos quanto me pedirem. Como é o coração do homem, da mulher, do jovem, do menino, do adolescente bem-aventurado? Um coração contrito, um coração arrependido e que chora por causa dos seus pecados e que sofre por sua fidelidade a Cristo. Um coração que é dependente do Senhor, que não se ressente do mal, mas que anda debaixo da vontade de Deus, que se humilha, resignado e confiante debaixo das mãos do Senhor. Um coração que deseja santidade, que deseja a justiça do Espírito, porque já foi cheio da justiça do sangue do Cordeiro. A estes é prometido a entrada no reino, o consolo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a herança eterna nos céus e o enchimento pleno do Espírito Santo. Meus irmãos, esta é a vida bem-aventurada, esta é a vida que Deus tem para mim, para você e para cada um dos filhos dele. Por que não temos experimentado isso às vezes? Será que tem nos faltado crer nestas coisas? Será que tem nos faltado buscar com mais intensidade estas coisas? Meus irmãos, não duvide do poder de Cristo, não duvide do poder de Deus. Os seus apóstolos eram pessoas tão limitadas, tão fracas, tão destituídas de capacidade, que talvez poderiam ser considerados menos do que muitos de nós, mas Deus fez esta obra na vida daqueles homens, e também de outros discípulos e mulheres que seguiram ao Senhor Jesus. Deus tem feito esta obra ao longo dos séculos, na vida de muitos cristãos que têm seguido ao Senhor e o buscado. Portanto, meus irmãos, não deseje nada mais nesta vida do que ser alguém bem-aventurado, porque maior do que a felicidade que essa vida pode dar, é a bem-aventurança que o Senhor concede aos seus filhos.